Graças a Deus. Josué no capítulo de número 1, você encontrou? Josué capítulo 1. No verso de número 9, apenas o verso de número 9. O Senhor diz assim: não te mandei eu, não fui eu quem te falei, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te, seja corajoso, está escrito em algumas traduções. Não pasmes, não seja alguém desanimado, nem te espantes, não fique assustado com tudo que está acontecendo, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu sou contigo, por onde quer que você andar. Amém, querido? Palavras do nosso Deus para nós. Eu vou ler novamente, porque talvez você tenha olhado com olhos de uma palavra que está sendo dita para Josué, mas eu quero chamar a tua atenção, querido, e dizer: esta palavra está sendo dita para você, amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: não te mandei eu, não fui eu que te falei, homem, não foi eu que te falei, mulher. Esforça-te, seja alguém forte, seja alguém animado, seja alguém corajoso, não fique desanimado, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou contigo, por onde quer que você andar. Palavras do nosso Deus para nós. Eu quero orar com você, igreja bendita, por esta mensagem, e que esta palavra possa falar poderosamente a sua vida. Querido Deus, amado Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é muito bom. Aliás, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor foi bom ontem, o Senhor está sendo bom hoje, e o Senhor será bom amanhã. Bondade é algo que está dentro de ti, faz parte do teu caráter. Eu não conheci ninguém tão bom, e eu penso que eu nunca irei conhecer. Por mais que eu conheça pessoas que são boas, papai, o Senhor excede sempre. Queremos te agradecer, papai, porque na tua bondade o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de cada homem, de cada mulher que está aqui, de cada criança que está na mirim, de cada família que está em casa. O Senhor é longânimo, o Senhor é um Deus paciente, o Senhor verdadeiramente nos ama. E é dentro dessa palavra, papai, que o Senhor tem expressado o seu amor, o Senhor tem revelado o seu amor. E Josué 1, verso 9 não é diferente. Esta palavra é bondade para nós. Fale realmente com a tua igreja, para que ela se torne cada vez mais uma igreja vigilante ao desânimo que a vida tenta apresentar. Que nós possamos espantar esse desânimo, que nós possamos nos colocar como homens e mulheres que têm crido em alguém que é imbatível, em alguém que é imutável, em alguém que está conosco o tempo todo. Ativa essa fé genuína em cada um de nós, e que nós possamos sair daqui, papai, dizendo: o Senhor falou comigo. Assim eu creio, assim eu louvo, assim eu te agradeço em nome de Jesus. E todo que crê, diga amém. E graças a Deus. Um instante da sua atenção, querida e abençoada igreja. Verdadeiramente nós estamos vivendo um tempo de novos começos. Você está vivendo isso, querido? Eu não sei se você já percebeu, porque as coisas do Espírito de Deus, elas são sensíveis, mas nós estamos num ciclo de mudança. Você está se tornando alguém melhor. Amém, querido? Profetiza na vida do teu irmão: você está se tornando alguém melhor. Aleluia. Algo está mudando na tua vida. Eu digo que se eu tivesse, querido, o conhecimento que eu tenho hoje, algumas coisas lá do passado eu não teria feito, mas tudo serviu para o nosso aprendizado. Bom é saber que nós estamos caminhando em direção ao Senhor. Bom é saber que eu não estou perdido. Eu fui achado e eu estou no caminho dele. Você também foi achado, querido? A Bíblia diz que nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Não foi eu que aceitei o Senhor, mas Ele me aceitou primeiro.
E Ele me colocou num lugar espaçoso, Ele me colocou, querido, em direção a um amor que é um amor, querido, que excede. Todos os dias eu sou impactado com esse amor. Ele tem me visitado de uma maneira muito poderosa. Estar aqui é prova do amor do Senhor. Estar olhando para você, estar aqui ouvindo uma mensagem que vem do céu, estar louvando ao Senhor, isso é amor, querido. Nós poderíamos estar em muitos lugares, mas nós estamos na casa do nosso Deus. E muitos aqui podem dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, e o meu marido está aqui, minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui. Nós temos visto isso nessa igreja, famílias inteiras se convertendo ao Senhor. Eu penso que sobre a sua vida há realmente um propósito muito poderoso do Senhor. Assim como essa palavra, querido, essa palavra num primeiro momento, ela foi dita a Josué. Quando nós lemos toda a trajetória de Josué, eu digo para você que é um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, que eu mais amo. Tamanha a confiança que ele tinha em Deus. Se você olhar o texto, e nós vamos ver hoje, ele não era um homem perfeito, mas era um homem que aprendeu a se colocar na dependência do Senhor de uma maneira muito especial. E aqui, querido, é um ciclo novo que está acontecendo na vida do Josué. Nesse exato momento está havendo uma transição na vida dele. Tanto é verdade que o Senhor está dizendo para ele essas palavras que nós acabamos de ler, querido, porque sobre a vida do Josué havia uma unção que iria ser usada, que iria ser transformada num propósito de Deus. O Senhor não entrega unção, o Senhor não entrega dons e talentos para serem guardados. Tudo que Deus te entrega ou te entregou, vai entregar, tem propósito. Eu vou dizer novamente, tudo que Deus nos entrega tem propósito. Aquilo que Ele te entregou, às vezes é algo diferente daquilo que Ele me entregou. E o propósito de Deus vai usar essa peça, esse chamado, essa graça, esse dom, chame você como quiser, para junto com aquilo que Ele me entregou e formando o propósito. Juntos, nós vamos construir algo muito poderoso nessa cidade. Amém, querido? Eu estou dizendo novamente que você creia nisso, que você olhe para o Senhor, querido, e entenda que juntos nós vamos construir um propósito maravilhoso nessa cidade. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você vai ser muito usado por Deus nessa cidade. Aleluia! Graças a Deus. Aquilo que estava sobre a vida do Josué ia ser usado em direção ao propósito que Deus tinha. Lá adiante você vai ver já a terra dividida, a terra de Canaã, e lá adiante você vai ver que ali, a partir da divisão da terra aos filhos de Jacó, você vai ter a nação de Israel sendo constituída como um território, porque até então eles eram nômades, até então eles estavam só passando por terras estranhas, mas o propósito de Deus era dar a terra que mana leite e mel. O propósito de Deus era que eles tivessem um lugar para repousar com suas famílias, para ter a sua lavoura, para ter o seu gado. Lá adiante isso vai acontecer. E Deus vai usar como líder esse homem cheio de unção, esse homem cheio de capacitação. Porque o Senhor está claro em dizer aqui para ele: olha, a força vai vir de mim, a coragem vai vir de mim, tudo que você precisa vai vir de mim. Mas ele precisava, querido, para ativar esse propósito que Deus tinha sobre a vida dele, ele teria que ativar a sua fé. Porque se você olhar esse homem nesse exato momento, ele está ainda reconhecendo dentro dele se seria possível ou não ativar o sonho ou o plano que Deus tinha na vida dele. Talvez ele não esteja totalmente preparado nesse exato momento. Se você ler, querido, as Escrituras, você vai perceber que ele vai dizer quem ele é, que ele vai dizer o que ele passou, e ele vai também descrever o que está à sua frente. Esses três motivos naturais poderiam sim comprometer o propósito. É por isso então que a primeira coisa que o Senhor vai fazer é ativar a fé dele. Unção você já tem,
Ai, diz amém, querido. Graça de Deus, unção, você já tem, amado, você é um favorecido dele, amém? Por isso, propósito também já há. Eu creio que verdadeiramente, eu gosto de usar essa palavra. Pastor, você fala quantas vezes verdadeiramente num culto? Eu acho que eu falo umas 20 vezes, porque verdadeiramente é verdade o que Deus tem para nós. Propósito, querido, é algo que todos nós aqui temos. Propósito é algo que Deus, quando te trouxe à existência, colocou dentro de você. Você não nasceu do nada, você não nasceu do acaso. Tuas escolhas te levaram talvez para um caminho distante de Deus. Mas quando Ele te trouxe de volta, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, o propósito é ativado. Aquilo que você nasceu para fazer, ainda dá tempo de fazer. Eu vou dizer de novo, ainda que você tenha 100 anos, querido, se você está vivo, o propósito ainda dá tempo de acontecer. Diga para o teu irmão, ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo, minha irmã. Aleluia. Pastor, mas eu não sou crente como você. Você disse que já tem mais de 30 anos de evangelho. É verdade, é um privilégio servir Jesus nesse tempo todo. Mas para alguns o poço vai estar pronto. Para alguns, querido, a videira já vai estar com fruto. Alguns vão levar um tempo todo plantando, cuidando, mas outros vão chegar e o fruto vai estar maduro. Então o propósito de Deus se cumpre conforme a vontade dEle. Para que se cumpra, pastor, esse homem que tem unção e tem propósito, precisa ter fé. A fé ativa o propósito. Eu vou dizer de novo, a fé ativa o propósito. Diga para o teu irmão, a fé ativa o propósito. É isso que Deus está dizendo a Josué. A força vai vir de mim. Não espante, não tenha medo. Você vai ver que o Senhor está falando do interior dele. Mas se você tiver fé, se você acreditar em mim, se você andar na minha presença, se você tiver fé para caminhar comigo, eu serei com você. Essa é a palavra que Deus trouxe para a vida desse homem. Mas se Josué, querido, eu sei que você conhece a história dele e ele venceu, diz amém. Mas ele poderia ter perdido. E por que você vai usar, então, pastor, o exemplo dele perder? Porque talvez você possa ter escolhido um caminho errado, embora seja um homem que tem propósito de Deus na vida, que tem unção do Senhor sobre a sua vida, que tem talentos latentes, dons do Espírito, mas que não esteja vencendo. Alguns exemplos, querido, eu vou te dar aqui, como algo que Josué, se ele tivesse feito, porque ele estava prestes a escolher ou caminhar, ou continuar, querido, duvidando nessa nova etapa da vida dele, mediante aquilo que ele estava sentindo. Não foi fácil para ele assumir a posição de Moisés. Era um tempo, querido, onde ele precisava sim ser muito firme para conduzir mais de 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Talvez não tivesse 3 milhões, porque muitos terminaram no deserto, que fosse 1 milhão de pessoas. Mas era muita gente. E eles tinham tido um líder que foi um excelente líder. Moisés foi um homem de Deus. E ele está assumindo uma posição, querido, que agora, aquele que Deus vai falar face a face é ele. Até então Deus falava face a face com Moisés, mas Moisés já não está mais aqui. E o propósito de Deus agora é falar face a face com você. Eu vou dizer novamente, para esse propósito que Deus tem, Ele vai ter a necessidade de falar face a face com você. Ele vai dar instrução face a face para você. Não há mais tempo, querido, de ficar somente ouvindo o que as pessoas estão dizendo, porque chega um momento na nossa vida que para se cumprir o propósito, a fé tem que ser ativada, e quando ela é ativada, Ele nos leva para um lugar mais próximo. Ele nos leva para um lugar, querido, para falar face a face, para você não duvidar. Porque quando Deus fala conosco, querido, é diferente. Eu não sei se você tem colocado essa fé ativada diante das circunstâncias. Dá um exemplo, pastor.
de algo que Deus te falou e que a circunstância vai dizer o contrário, mas dentro de você, aquela coisa que está queimando vai dizer: não, eu vou vencer, eu vou passar, eu vou superar. Quem é que disse isso? O Senhor. Pastor, está tudo dando errado. Não, está tudo certo. Está tudo certo, no controle de Deus. Você é dele? Você é dele? Então você tem tudo, está tudo certo, meu querido. Josué poderia ter olhado o passado. E eu penso que é uma das coisas que faziam ele temer. Que no passado as coisas deram errado. Se você olhar a história, querido, você vai ver que o povo de Deus já poderia ter conquistado Canaã, já poderia ter entrado, já poderia ter cumprido o propósito de Deus, mas o propósito não se cumpriu com aquela nação rebelde que havia antes. Mas Josué assistiu tudo. Josué participou, pastor Nelson, de tudo. Ele não foi alguém que chegou depois, assumiu a liderança do povo, não, ele participou de tudo. Ele sabia o que era voltar para trás. Ele teve a experiência de pisar e não ficar. Mais do que não ter, querido, é frustrante quando a gente olha para trás e poderia até dizer: eu tive, mas não soube usar. Eu tive, mas eu não tive a mente que eu tenho hoje instruída. Eu poderia ter feito o certo, mas eu não fiz. Eu poderia ter escolhido, e Josué escolheu a boa parte, mas ele era minoria. E por ser minoria, eles acabaram voltando. E tudo aquilo que o povo rebelde viveu, querido, eu penso que eles foram protegidos, Caleb e Josué. Mas ele viveu. Ele viu morte, ele viu praga, ele viu desânimo, ele viu um povo amaldiçoando o seu Deus. Ele viveu momentos, querido, que ele não precisava ter vivido, mas o fato é que voltaram e ele viveu. Olhar para Josué firme, querido, é maravilhoso. Mas olhar para Josué vivendo firme no meio de tanta gente desanimada é mais do que maravilhoso. É ser diferente. Uma das coisas que poderiam ter feito ele perder, embora tivesse unção, embora houvesse propósito, é se ele tivesse ido com os outros. E ele insistiu em manter a sua fidelidade. Ele chegou crendo. Eu costumo dizer, querido, e eu disse ontem isso a alguns irmãos queridos: viver vitória em Deus é relacionamento. Tem muitas pessoas que chegam nas igrejas e dizem: não, agora eu encontrei o que eu precisava. E eles têm os olhos muito mais para aquilo que eles precisam, daquilo que pode dar o que eles precisam. E às vezes, querido, a igreja se torna algo passageiro na vida delas. E elas não querem relacionamento. Eu estou profetizando que a vida vai mudar e mudar para melhor, amém, querido? Mas vai mudar no tempo de Deus. Vai exigir constância. Vai exigir fé ativada de verdade. Vai exigir relacionamento íntimo. O pai e a mãe ensinou, é maravilhoso, mas essa intimidade é filho com Deus, é pai com Deus, é mãe com Deus, é marido com Deus, é esposa com Deus. São crianças com o Senhor. Ele está te levando para um lugar mais perto. Interessante, querido, que o Josué, ele é um homem, querido, que a palavra de Deus diz que ele estava sempre por perto observando tudo. Êxodo diz isso. Se o Senhor me levar para o texto, eu vou ler para você. Ele observava tudo, mesmo quando o Moisés era líder. A palavra de Deus diz que o Senhor falava face a face com Moisés, mas fora tinha alguém observando, era o Josué. Eu penso que ele sonhava que um dia o Senhor pudesse falar com ele. Ele tinha dentro do coração dele um anseio por estar mais próximo de Deus, mas ele sabia: não é meu tempo. A dispensação, Alex, acontecia de uma maneira diferente naquela época. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Quando Moisés foi embora, Josué vai ser a pessoa que ele vai falar face a face. Mas essa sede de ter Deus na vida dele já vinha de antes. É por isso que esse homem não abandonou.
Ele poderia ter sido derrotado se ele tivesse ficado no passado. Mas ele não ficou. Ele resolveu caminhar. Lá na frente você vai ver o Caleb falando de algo que quando eu leio eu digo, que coisa gloriosa. 45 anos depois estou com a mesma força, a mesma alegria, a mesma convicção. Eu penso que a mesma fé que estava sobre o Josué. O Caleb era alguém que ficava mais por detrás, mais adorador. O Josué é aquele que ia mais à frente, o homem que lutava, que conquistava lutando. Mas eu penso que sobre ambos havia essa certeza dentro deles. Eu sei em quem tenho crido. O Senhor falou e vai acontecer. O Senhor me disse. Quem é que te falou? Foi o Senhor. Não foi homem. Não foi o pastor Ricardo. Não foi a igreja. Não foi a instituição. Foi Deus. E quando Deus fala, querido, vai romper. Josué poderia ter voltado se ele levasse, querido, em conta o que ele tinha vivido. Mas ele resolveu caminhar. O passado vai servir para mostrar que não deve ser feito o que já foi feito. Mas para mim eu prefiro caminhar. O passado só serve, querido, para olhar e dizer, olha, não devia ter feito. Mas eu vou caminhar. O passado passou. Diga para o teu irmão, o passado passou, viu, querido? Ele poderia ter desistido pelo passado, ele poderia ter desistido por aquilo que estava à frente. Agora eu estou falando de presente. Porque além, querido, de estar assumindo a posição de um líder tão reconhecido pelo povo como era Moisés, ele está diante das dificuldades logo de cara. Ele não começou, querido, como diz o outro, de uma forma suave. Já começou guerreando, amado. O Jordão já estava transbordando. Ai, pastor, mas não tem como orar para passar no raso? Não, para você a coisa vai ser, vamos dizer, na linguagem de hoje, vai ser pegado, viu, irmão? Amém, querido? Mas você vai vencer. Quando o propósito é grande, querido, a coisa já começa grande. Você já vai viver experiências com Deus. Filadélfia, de ti o Senhor está te colocando numa posição maior. Em nome de Jesus, querido, se você faz parte dessa igreja, você vai viver coisas maiores. Pastor, mas estão vivendo o raso. Eu não sei o que estão vivendo, eu sei o que estão vivendo aqui. E se tiver Jordão, nós vamos passar o Jordão. Se ele olhasse para frente, querido, ele também poderia ter desistido. Porque o Jordão está à frente, Jericó está à frente, todas as tribos que estavam diante queriam matar. Mas ele não olhou para o passado para não desistir, não olhou a dificuldade para não desistir. E também, querido, não olhou para o pior desafio, que era o medo que ele sentia. Como é que você sabe que ele sentia medo, pastor? Porque o Senhor foi cirúrgico? O Senhor foi logo falando para ele, não tenha medo? Quem é que está com medo? Eu? Não, é ele. O Senhor foi cirúrgico. Uma das primeiras coisas que Deus fala para ele é, não tenha medo, não te espantes, não pasme. Eu tenho propósito para você. Você tem unção, homem. Mas para você ativar essa fé, você vai ter que usar lá o que em 1 João está dizendo, lança através do amor todo o medo fora. Se você me ama, lança o medo fora. Se você confia, lança o medo fora. Eu serei contigo, está dizendo o Senhor para ele. Isso é confiança. É por isso que ele decidiu ir, querido. Porque se você me perguntar, ele tinha medo? Ele estava cheio de medo, de temores. Já havia dado errado, querido. Ele não poderia errar de novo. Embora não fosse ele quem levou ao erro, mas o povo já tinha vivido uma decepção. Era um recomeço. Quem já perdeu uma vez, quando vai recomeçar, parece que é pior, querido. Pastor, eu já perdi. Eu já vivi uma decepção, já fui traído. É difícil recomeçar. Mas eu quero te dizer, esse recomeço é em Deus. É tudo diferente.
Esse recomeço é em Deus, querido, é tudo diferente. Diga para o teu irmão, esse recomeço é em Deus e é tudo diferente. Se você me perguntar qual que é o maior desafio dele, é o passado? Não, o passado é algo que vinha contra, mas não é o passado. Os desafios que estavam diante também eram gigantes, mas também não era. O que poderia impedir esse homem era o seu próprio eu, o seu próprio medo. É por isso que o Senhor não fala de Jericó, não fala do Jordão, não fala do passado, mas fala dele. E o Senhor fala para ele: não tenha medo, não desanime, não te espantes. Quando é que nós ficamos espantados? Quando a coisa é grande, quando o problema é gigante, quando a situação sai do controle. Você já ficou espantado alguma vez, querido? Não vai dizer que todo dia também, que também não é para tanto. Mas tem coisa que você olha e você fala: e agora? Essa palavra é para você. Deus está dizendo: não se espante, não tenha medo, não desanime, coragem, eu sou com você. Querido, aí dentro só você pode dar jeito. Mas não é Deus, é você, é Deus tendo a sua permissão. Por isso que eu estou falando que é você. No Jordão, Deus dá uma ordem para a água, a água para. Para Jericó, Deus dá um brado do céu e a muralha cai. Mas em você a voz tem que ser sua. Dentro de você a voz tem que ser sua. Ah, pastor, dá um brado aí, vai bater aí no seu peito e voltar. Esse vozeirão que teu pastor tem. Uma voz alta, uma trombeta. Que ele pode bater no peito. Mas a voz que o Espírito quer ouvir aí é a tua. E o que ele quer ouvir? Eu creio. Eu não duvido mais. Eu aceito. Se o Senhor for comigo. Não foi assim que a Débora disse? Eu vou subir. O Baraque disse lá: eu vou só se você for comigo. Não, eu vou subir, o Senhor é comigo, não preciso de um homem não. O homem foi junto com ela, mas ela ia sozinha, se necessário for. Porque ela sabia: Deus é comigo, eu estou debaixo dessa árvore aqui, Ele fala comigo o tempo todo, e o Deus que eu prego é o Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo é o Deus que eu vivo. O Deus que eu prego é o Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo é o Deus que eu vivo. E Ele é como? Ele é maravilhoso. O que mais que Ele é, igreja? Ele é fiel, Ele é amigo, Ele é forte, Ele é presente, Ele é minha paz. Ele é o quê, Lu? Ele é soberano. É mesmo, Lu. É o Deus que não dá para duvidar. É por isso que Ele e vocês é sempre mais. Você e Ele é mais. Ai, acabei de ouvir. Você e Ele é mais. Diga para o teu irmão: você e Ele é sempre mais. Oh, Deus lindo! Esse amor, João diz: o amor lança fora todo medo. Josué estava com medo? Estava. Temeroso? Sim. E se olhasse muito para aquilo que estava diante, desistia. Aquilo que viveu para trás também desistia. Mas dentro dele já tinha uma sede de encontrar Deus face a face. E naquele dia ele encontrou. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia, embora não tivesse vivido a experiência do face a face. Mas quando viveu, não deixou mais. Desse lugar não sai. Tem medo? Tinha coisa na mente dele, querido, ele era homem como eu, como você. Olhava a coisa grande de frente e chegava a pensar: e agora? A fé que nós devemos ativar não é uma fé fingida. A palavra de Deus diz que tem homem que ora duvidando daquilo que está orando.
Não é tolice demais? A Bíblia diz isso. Que tem homem que ora duvidando daquilo que está orando. Isso é fé fingida. Eu estou orando, mas dentro eu estou falando, mas não vai ser possível. Não, vou orar e vou falar, é possível. Não precisa um brado, não, precisa um sim dele. É por isso que é o nome dele, né? Pai, no nome de Jesus. Pronto, a porta abriu. Aí o céu diz, o que você quer? Eu quero que esse câncer saia dela. E ele sai. Não é muito alarde, viu, querido? O fogo que tem que vir é fogo do céu. Mas quando quiser vir. Um sopro, um piscar, um aceno. Até a veste dele, querido, quando tocava, o corpo do outro que tocava era curado. Uma palavra dele ecoava, ia quilômetros curar o outro lá do outro lado. Para que eu preciso de alarde? Ai, pastor, mas se não for assim, ó, se não for como? Para onde que ele está nos levando? De novo, para a mesma palavra de domingo. Você esteve aqui, querido, eu não me esqueci ainda. Oh, coisa boa que foi aquele escudo. Foi não, irmão? Foi maravilhoso, você não veio, você perdeu. Mas ele está aqui de novo. E falando da mesma porção. Eu quero andar junto com você. Eu quero relacionamento com você. Eu quero dizer quem eu sou na sua vida. Você tem medo? Tira o medo fora que o meu amor entra. O meu amor entra, o meu amor te transforma. Porque a força vem de mim, diz o Senhor. Olha como Deus é. É leão na hora que ele está dizendo para o medo ir embora. Ele diz assim, fui eu quem te disse. Quando você lê isso aqui, como que você imagina Deus falando? Ai, querido, imagina ele com assim, voz de trovão. Fui eu quem te falei. Sabe a voz firme de Deus? Ele está meio com dúvida? Não, querido, ele não tem dúvida. Fui eu quem te falei. Fui eu quem te falei. Não foi homem, não foi pessoas, não foi autoridade. Fui eu quem te falei. Não tenha medo, não te espantes. Não fica desanimado. Ativa essa fé dentro de você. Porque aonde você estiver, eu vou estar junto. Isso é tudo. Ai, se eu recebesse uma palavra dessa como do Josué. Ai, criatura, ele está falando com você o tempo todo. É com você que ele está falando. Não te espantes. Esforça-te, tem bom ânimo. Isso é com você, querido. Se é alguém animado, corajoso, é com você. Não te espantes, tem bom ânimo, ser corajoso. Não te espantes. Querido, se é uma coisa que o capeta está toda hora tentando fazer, é deixar você espantado. Cada hora ele põe uma fantasia. Não é? Cada hora ele vem com um problema para tentar bater na porta. Não te espantes. Vou dizer só para você, que está aqui, que está em casa. Não te espante com aquilo que está acontecendo. Diga para o teu irmão, não te espantes com aquilo que está acontecendo. Ai, pastor, uma coisa é cabeluda, hein? É. Feio de chifrinho também é. Mas não te espantes. Mantém tua posição, ele está dizendo para o Josué. Não te espante, não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha para mim. Para onde que eu olho? Nem para a direita nem para a esquerda, olha para mim. Porque eu sou o Senhor teu Deus. É o quê? É Deus e Senhor. Tem diferença? Claro que tem. Deus, até o ímpio diz que o Deus existe. Mas quando ele é Senhor, só os filhos. Ele é Deus e Senhor. Diga, ele é meu Deus e meu Senhor. Amém? Por isso, querido, diga para o teu irmão, ele é meu Deus e meu Senhor. Diga para o teu irmão, ele é teu Deus e teu Senhor.
Se alguém perguntar quem é o Deus dessa igreja, Ele é Senhor. Está tudo na mão dele. E eu serei contigo por onde quer que você andar. Estou terminando aqui. Esse relacionamento, querido, às vezes ele começa assim, na beira da tenda. Vou ler, querido, vai lá em Êxodo 33. Vou ler para você compreender, estou terminando. Às vezes o relacionamento que você tem, querido, é do lado de fora. Mas chega um momento, querido, para o propósito de Deus acontecer, tem que ser do lado de dentro. Êxodo 33, estou terminando. Êxodo 33. Você encontrou? Livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face. Como é que o Senhor falava com Moisés? Como qualquer fala com o seu amigo. Que privilégio, amado. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, quem que era o moço aqui? Olha que coisa, querido. O filho de Num, seu servidor, o auxiliar do Moisés, nunca se apartava do meio da tenda. Mas o moço, o Josué, era novo, era um adolescente ainda, ele nunca se apartava da tenda. Eu fico pensando, querido, o que esse menino ficava pensando lá fora? O que ele ficava, querido, sonhando como propósito para a vida dele? Ele conhecia Deus. E Deus via ele. Eu vou dizer de novo, ele conhecia Deus e Deus via ele. Aliás, o Senhor não tira os olhos de nós. É por isso que Ele está te chamando para dentro da tenda. Você sabe que Deus, querido, Ele é um Deus onipresente. E dentro da realidade de Deus, Ele não tem a fragilidade que nós temos, querido, olhando o tempo. Para Deus, Ele é começo e Ele é fim. Para Ele está olhando fora, mas já está vendo face a face. Para Ele, querido, o que estava para acontecer, já aconteceu. Somos nós que temos que viver esse relacionamento, porque na realidade dele, o relacionamento já existe. Quando Jesus morreu na cruz, Ele olhou para você. Pastor, eu nem existia, mas Ele olhou para você. Ele foi lá no dia que você nasceu e trouxe lá para a cruz. E falou, isso aqui é meu. Você consegue entender isso, amado? Em nome de Jesus. Olha, estou simplificando no máximo para você entender que Deus te quer. Quando você nasceu, que dia que foi? 6/7/72. Diz o ano, hein? Digo o ano também. Que dia que você nasceu? 6/7/72. Então, esse dia aí Deus viu. E Ele disse, eu vou permitir que nasça uma mulher cheia de propósito. Eu vou permitir que nasça um homem cheio de propósito. Pastor, mas foi assim, Ele falou, já aconteceu? Não, querido, você foi crescendo. E muita coisa conspirando para que você não estivesse aqui. Tem vidas aqui que venceram um acidente de morte? Muitos. Tem muitos que venceram o vício? Muitos. Tem muitos que viveram uma situação muito difícil. Pastor, seria para não estar aqui. Tem muitos. E por que passou? Porque Deus é Deus. E Ele marcou esse dia, querido, para que você estivesse aqui falando de propósito. É por isso que você venceu, querido. Ele já estava junto. Diga para o teu irmão, Ele já estava junto. Ele te guardou, Ele te abençoou, Ele te trouxe para esse lugar, querido. Pastor, mas eu não conhecia Ele. Mas Ele já te conhecia.
A sua experiência era de ouvir falar. Eu estou trazendo a revelação, querido, que a sua experiência não era de face a face, era de alguém que queria Deus, mas estava para o lado de fora. Mas Ele viu teu coração dentro daquela cela, Ele viu teu coração lá naquela cidadezinha pequenininha, e Ele foi e te buscou. Ele tirou você daquele bar, querido. Foi tudo Deus quem fez. E agora está prestes a acontecer o quê? Esse encontro de face a face. Deus trabalhou, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Jesus morreu numa cruz para que você pudesse cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Não é pouca coisa não, meu irmão. Eu costumo dizer, se o diabo não me matou quando eu era do mundo, agora então que ele não me toca. Eu vivia nas trevas, querido. Ele tentou te matar, mas muitas vezes, mas não matou. Não foi, Alice? Não matou, né? Não matou. Aquele acidente era para a morte. Não matou, está aqui louvando a Deus e vai ser muito usado por Deus. Não matou quando estava no mundo, querido. Não é agora que Ele vai te tocar. Você é de Deus agora. Ai, diga para o teu irmão, você é de Deus agora. Bendito. Mas talvez, querido, estou encerrando. Talvez, querido, nessa vida toda, você chegou nessa noite do lado de fora e Ele está dizendo, Josué, entra para o lado de dentro. Que agora somos nós dois. Ai, estou com medo, não te espantes. Estou temeroso, eu sou tua força. A coisa está difícil, mas não tem coisa que eu não resolvo. Entra nessa tenda. Se olhar passado, vai ficar do lado de fora. Se olhar para o desafio, também fica. Então eu estou desafiando você, diz o Espírito do Senhor. Tira o medo. O que Ele está falando? Tira o medo. Ai, pastor, tem tanta coisa nova. Mas você está com Ele? E Ele está com você? Vai ser maravilhoso. Tem tanto desafio. Querido, eu estou para te dizer, não há um entre nós que não tenha desafio. Ou alguém aqui que poderia dizer, ai pastor, eu estou na sombra. Estou vivendo uma vida na rede. Ai querido, me ensina o caminho, porque eu não estou não. É todo dia luta. Mas você vem tão animado, você vem falando de uma forma. É Ele. O andar com Ele me deixa assim. Deixa como? Forte. Você não tem medo? Tenho, mas quando eu estou do lado dele, eu lanço fora todo medo. Medo e amor não andam juntos. É por isso que o João está dizendo, lança fora o medo quando o amor se revelar. O amor verdadeiro cuida. Vou ter medo de quê? Ele me ama e cuida. Ele me ama e cuida. Tem coisas na sua vida que só você sabe. Tem coisa no teu interior, Deus está me mostrando no seu coração que só você sabe. Mas eu quero te dizer como Deus te ama. Tem um amor de Deus que excede. Como Deus te ama. Estava para te dizer no início do culto, moça. Como Deus te ama. Todos nós, que Ele vai chegar um momento na nossa vida que Deus vai dizer, agora é dentro. Chega de ouvir, chega de participar. Não, agora é dentro. Agora sou eu e você. Quer viver uma coisa mais profunda? Entra. Porque o véu já se rasgou. Quer entrar num lugar que é secreto, que eu revelei para você? Entra hoje. Por que é secreto então? Porque o ímpio não consegue entrar. Mas para você Ele abriu a porta.
Entra com medo? Não, o medo fica para fora. Ai, pastor, eu estou tão receoso. Ah, então deixa esse receio para fora. Querido, para mim está claro o que Ele está pedindo para essa igreja. Vou te levar para uma posição maior. Mas você vai ter que querer, não duvidar e me amar.